Vou ler aqui o 14. Mas quando vi que não andava diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como um gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui ele está literalmente dizendo que Pedro queria impor uma coisa que ele não vivia. E é o que mais está tendo hoje. Os falsos profetas estão se levantando. Só que a gente não dá valor, sabe por quê? Porque eles estão pregando o que a gente quer ouvir. E não é a verdade. E a partir do momento que ele falou o que a gente quer ouvir, a gente dá valor. Porque quando a verdade machuca, a gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir aquilo que adula a gente. Que é o nosso ego que aumenta. E aqui, continuando, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: os próprios judeus, eles falaram que sem a fé em Cristo Jesus, a gente não será salvo. A partir do momento que Pedro chegou e voltou a se comportar como um judeu, ele destruiu tudo aquilo que ele reconstruiu tudo aquilo que ele destruiu. Porque a gente acha que a gente, seguindo regras que está neste livro aqui, a gente vai ser salvo. Mas não é as leis que vão te salvar, é a sua fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então, a partir que ele reconstruiu tudo aquilo que ele destruiu com Cristo Jesus, ele se constitui pecador, transgressor. E a gente acha que lei da salvação, a lei, ela traz a morte, porque ela condena a morte. Sabe por que ela condena a morte? Porque você não pode pegar um livro de regras sem cumpri-los, porque você não vai cumprir ele perfeitamente. A partir do momento que você não cumpre todas as regras que estão neste livro aqui no Velho Testamento, você vai morrer, porque a gente é imperfeito. A gente é imperfeito, a gente é errado. Então pare de achar que se você cumprir tudo isso certinho, você não vai para o inferno. Porque você vai, porque o que leva as pessoas do céu é Jesus. Para de cumprir regra como se fosse uma coisa assim, bater meta. A gente acha que o céu é mérito, e o céu não é mérito. Se a gente for fazer tudo que a gente acha que a gente tem que fazer, cumprir todas as regras que diz assim, achando que vai para o céu por causa que fez isso, não, porque a gente não é merecedor de nada. Nós somos pecadores. Então, continuando aqui. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aqui ele está falando o quê? Que a partir do momento que Pedro, mesmo confessando Jesus Cristo, seu Salvador, voltou para as leis, ele está colocando como se Jesus não fosse o Salvador 100%, como se Jesus não bastasse. E aí depois Paulo disse: de maneira nenhuma isso é real. Deus é o Salvador 100%. Jesus é a única salvação. Aleluia. E às vezes a gente é Pedro, porque às vezes a gente coloca nossa vida na mão de Deus, coloca tal situação na mão de Deus, mas daqui a pouco tá ligando para a pastora pedindo oração. A gente fala: Deus, eu vou colocar nas suas mãos, e não descansa. A gente vai fazer um auê em vez de descansar. Não, a gente vai em busca de outras coisas também. E foi isso que Pedro fez. Pedro não considerou Jesus o Salvador. A partir do momento que ele voltou a colocar as regras em primeiro lugar. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui-me mesmo transgressor. É aquilo que eu acabei de falar. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que isso aqui, vai nos salvar. Sentar no banco, meu filho, não vai te dar salvação não, meu amor. Vamos ter um senso, né? Deus, ele está ardendo no meu coração uma coisa que ele quer levantar no ministério. Aleluia. Teu lugar não é no banco não, meu amor. Teu lugar é lá na praça, falando de Jesus. Aleluia. Teu lugar é rodando o mundo inteiro. Glória. Teu lugar não é aqui. O lugar de vocês ninguém é aí, pode ter certeza. Deus vai fazer uma coisa assim, Ele quer, porque
Glória a Deus. Só que é falando da palavra de Deus, não vai descansar não, tá? Porque Deus está voltando. Tá, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé de Deus, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É agora que a gente é, Pedro, hipócrita. Sabe por quê? Porque a gente fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas toda vez que a gente dá o controle das nossas vidas na mão de Deus e Ele faz uma coisa que não é da nossa vontade, a gente toma. E sabe, outra vez que a gente é Pedro, hipócrita, quando a gente fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E mesmo assim dá veneno de rato pro gato. Fala mal da vizinha. A gente é hipócrita nessa mesma hora que, igual Pedro, na hora que a gente fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas você fica lá fora, em vez de ajudar o irmão que está aqui comigo, frio e sentimental, vai fazer panelinha para ficar falando mal dele. Chega aqui e fala, oi irmão, estamos com saudade de você, volta pro grupo de jovens. Então por que não ajudou ele quando ele estava frio espiritualmente? Não é assim que a gente faz? Glória a Deus. Não é assim? A gente é, né? Continuando. Aí chega outro momento que a gente fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não dá bom exemplo. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que Jesus está com uma imagem lá de que é um Jesus ruim, que é um Jesus que só faz as pessoas sofrerem. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito as pessoas vão julgar Jesus pela forma que você age. Sabe por quê? Porque você diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas sai odiando todo mundo, sai brigando na internet, futrica a vida dos outros e continua colocando lá na Bíblia do Instagram, cristão. Com essa postura, meu amor, você quer falar que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Pelo amor de Deus, né? Meu filho, eu nem falo, porque eu sei que eu sou ruim. Então já está na hora da gente despertar. Já está na hora da gente entender que não é mais a gente. A partir do momento que você falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, entrega de verdade. Entrega e confia, porque não falha. Sabe por quê? Porque a gente fala, eu entreguei na mão de Deus, Deus não fez nada. Não é tudo no seu tempo, não. E a gente acha que Deus não é bom. Quantas vezes já vou falar de gente falando que Deus não é bom? Deus é bom sim, mas o seu significado de bom não é o mesmo significado de bom para Deus. Glória a Deus. O mesmo significado de bom aqui da terra não é o mesmo significado de bom lá em cima. Então a gente tem que parar com isso. Gálatas era uma igreja que começou tudo certo, começou a viver pela fé. Eles começaram pela fé. Mas chegou um momento que eles abandonaram tudo isso e voltaram para a religiosidade. E é isso que a gente viu. Todo ano a gente começa naquele negócio de que esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me entregar de verdade. Esse ano eu vou estar em todas as pamonhadas. Esse ano eu vou estar em todos os bazares. Esse ano eu vou estar em todos os cultos. Escola bíblica eu vou estar lá. Começa assim pela fé, mas tem uma hora que a gente perde essa força. E é normal, eu sei que é normal, mas o errado não é parar e descansar. O errado é você parar, tipo assim, descansar, tudo bem. O errado é você parar, você não pode parar. Porque a gente cansa, a gente é ser humano. Na Bíblia fala do bom samaritano, onde que ele foi fazer um percurso maior. Só que entre a cidade que ele ia e a outra, tinha uma cidade no meio. E em vez dele era muito perigosa essa cidade, então ninguém queria passar por ela. Então todo mundo fazia um percurso maior para chegar. Só que nesse percurso maior existia o quê? Ladrões, assassinos, estupradores, assalteadores, sabe? Então, e aí ninguém queria passar por aqui, pela cidade do meio, porque ela era muito perigosa. Só que, olha só, se o bom samaritano tivesse passado por lá, ele teria sido assaltado? Provavelmente não, porque se ele tivesse ido da cidade que ele estava para essa cidade que ele se considerava perigosa e descansado, estava tudo certo. Mas a gente não quer fazer isso. Não quer, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí por isso que às vezes a gente está aqui e aí as irmãs fazem um chá de agradecimento a Deus pela tábua da vitória. E aí a pessoa tá, ai meu Deus, tô muito cansada, irmã, não tô aguentando mais. Por que tá cansada? Porque não passa.
As pessoas ganham a vitória, mas estão lá cansadas, destruídas. Sabe por quê? Porque não faz o percurso que Deus mandou. Aí às vezes assim, a gente quer fazer nosso ministério, mas é do nosso jeito. Seu ministério é de pregar, mas eu quero fazer o meu ministério do louvor. Aí porque Deus te deu o teu dom de dançar aqui. Você vai ministrar aqui, meu Deus. Mas a gente quer outra coisa, a gente quer o nosso jeito. Então para você dizer assim, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, você tem que esquecer as tuas vontades. Porque a partir do momento que Deus foi crucificado, era tu que estava lá, meu amor. Era você mesmo. Então começou do zero. Você teve uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Só que a gente não quer isso, a gente não quer viver a vontade de Deus. Eu tenho 15 anos, eu sei o que não é querer viver a vontade de Deus. Sabe? E era isso que Deus colocou no meu coração, que está na hora de você morrer de verdade, se entrega. Se entrega de verdade, sabe? Deus tem pressa para usar essa geração. Deus tem muita pressa, sabe por quê? Porque está acabando o tempo. Ele está voltando. Eu não sei se você dá um glória ou se falar, não, Deus, você espera mais um pouco. Mas ele não vai esperar, não. Porque o mundo gira em torno de você. Mas já está na hora de você levantar e viver o que Deus preparou para você viver. Aleluia. Já está na hora de você começar teu ministério. Ele está com pressa, ele está com muita pressa. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amém.